Então, aqui é a grande abominação que colocaram no lugar do sacrifício de Auschwitz. A estrela de Refã, 6 pontas, entende? O metaverso. Então, o nome que colocaram nesse estado aí de Israel é 3 demônios, Isis, Ran e El, dos egípcios. Estrela de Refã, o deus Moloque, entende? Estrela do deus Refã. Então eles colocaram esse demônio para o povo de Shahal acreditar que ali é o lugar mesmo. Antes levantaste o templo do vosso Deus Moloque e a estátua das vossas imagens. Entende? Então esse aí não é o símbolo de Shahal. O símbolo de Shahal é esse candelabro aí que representa Yausha. Yausha. Entende? Salmo 119, a lâmpada para meus pés e luz para os teus caminhos. Observe a idolatria e erro, um redutivo do tetragrama divino mais chá, o redutivo da raiz verbal salvar. Entende? Essa forma de Yeshua reduzida era muito comum na Bíblia hebraica, no Taná. No Taná, eles colocaram esse nome. A vogal E não existia no para-hebraico, então é a A, que cita 10 indivíduos que tinham este nome, como pode ser visto nos versos de Esdras 2:2. Entende? Neemias 12:10. Josué, que é Yehoshua, isso é da forma dos maçoréticos, sinais maçoréticos, reduzido como Yeshua aramaico, e era reduzido como Iesos do grego, onde não há se pronúncia do S no final. Com esse último nome, a Roma, a Grécia, apelidou o sucessor de Moisés, onde virou cultura e tradição. O hebreu era filho da tribo de Efraim, nascido do Egito, circuncidado com o nome de Oséias. Ao consagrá-lo para o seu sucessor, Moisés, que no hebraico é Macha, deu-lhe o nome de Josué e Yehoshua, que na verdade está errado, é Yausha. Não é? Pois dentre os que saíram do Egito, ele foi achado digno de conduzir o povo de Shahal à terra de Canaã, não Israel, que é o nome de 3 demônios. A alternativa da ortografia de Exu, Ra, Notzi, utilizada pelos rabinos ortodoxos. Em outros países, Yeshua é usado principalmente pelos judeus messiânicos. A etimologia do nome Yeshua deriva-se de uma raiz hebraica formada de 4 letras, Yud, He, Vav, He, Shin, Ai, né? E que significa salvar, resgatar, sendo muito parecido com a palavra hebraica salvação, resgatar. Entende? Yeshua é considerado também por alguns como uma forma reduzida do pós-exílio babilônico, tá vendo? Do nome Josué, em hebraico, Yehosha, ou Yehoshua, que significa Deus salva. Uma blasfêmia, né? Yausha, Yud, Rei, Vav, Shá. Tá vendo o nome de Yausha aqui? Yehoshua, transliteração erroneamente proposital. Eles colocaram o sacrifício de Moloque no lugar de Yausha. Entende? Então, essa ortografia, quando eles fazem isso, eles estão modificando. O nome em hebraico Yeshua, não é? É uma forma abreviada de Yehoshua, Josué, e é o nome de Jesus em hebraico, uma grande mentira e farsa, pessoal. Yeshua HaMashiach, transliterado em grego, fica Inós, ou no hebraico, no grego, e Ieso Christus, no latim. Josué, Yehoshua, grego também fica, no verso Hebreus 4:8, fica em árabe, fica Yeshua. Então fica Yashua. Então vocês veem que eles tentam esconder o nome verdadeiramente de Auschwitz, colocando esses nomes aí paganizados. Jamais eles vão credenciar o nome de Auschwitz, eles colocaram a estrela de Refã no lugar, pessoal. Significa, esse nome é Yeshua, a estrela de Refã, bode, que geme, que é a tradução no hebraico. A Bíblia hebraica, a ortografia Yeshua aparece uma vez nos tempos de Davi, Crônicas 24, Jesuá, um sacerdote, e uma vez no templo do rei Ezequias, que é Ezequiel. Primeiro que no hebraico não tem J, então você vai ver aqui que é nossa transliteração. Jesuá, um dos servos de Coré.
mas toma-se bastante comum o período de Esdras e Neemias, referindo-se a alguns personagens traduzidos por Jesuá, que cerca de referências. Era uma única referência. Filho de Josué, filho de Nun, que não é Jesué, é Yausha, dando a entender que Yeshua é uma evolução de Yehoshua, ou outra forma de dizer o mesmo nome. No entanto, o sacerdote Josué, nos tempos de Esdras, é traduzido como Yehoshua, pelo profeta Zacarias. O nome é também considerado como sendo um nome hebraico de Jesus, considerado, tudo falasse. Neste sentido, o nome é usado principalmente pelos cristãos em Israel. Quem é os cristãos que estão em Israel? Os sionistas da Rabad, da seita Rabad, que criaram o Talmud, veio da Babilônia. O nome é também considerado como sendo o nome do hebraico de Jesus, sendo sentido o nome de Jesus, principalmente pelos cristãos de Israel, na tradução hebraica do Novo Testamento, como alternativa para a ortografia Yeshua, Notzi, utilizada pelos rabinos ortodoxos. Em outros países, Yeshua é usado principalmente pelo cristianismo. O nome Yeshua é o nome original de Jesus mesmo, porque essa foi a grande abominação colocada lá no candelabro, no lugar do sacrifício. Qual era o lugar do sacrifício? Yausha Nazareno, rei dos Eldim. Tiraram esse nome e colocaram Yeshua, o bode chove, a estrela de Requiem, que é o nome Jesus, depois Jesus, né? O oitavo nome. Também eles colocaram esse nome para blasfemar. E eles começariam com esse nome lá em Israel, porque é o lugar da Babilônia. Yeshua como nome de Jesus. A afirmação de que a forma Yeshua é o nome original de Jesus tem sido muito debatida atualmente. E alguns afirmam que era Yehoshua ou que a própria forma grega do nome Jesus era usado entre os cristãos antigos da comunidade falantes do grego existente em Israel. Durante o período helenístico, grego, e posteriormente sempre afirmaram que os manuscritos originais do Novo Testamento, da restauração, foram escritos primariamente em grego, de forma que já se tem provas explícitas de que Jesus, seus primeiros discípulos e população que vivia na terra de Israel, naquele período, falavam aramaico, um tipo de língua hebraica aramaica. Eusébio de Cesareia relata Matitial escrever o Evangelho de Hebreu, um termo usado referente ao dialeto aramaico, ou língua hebraica propriamente dita. Temos também o testemunho que restou da versão da Áquila, um judeu em Aldim que havia se convertido a Yeshua, ou Yausha, posteriormente regenerou, retomando o judaísmo, que, diferentemente da Septuaginta, traz em Deuteronômio a expressão Yesqua, com alfa no final, o que daria a entender que mesmo em grego havia uma forma para Yeshua, embora seja possível perceber que Yeshua também em outras línguas e formas gregas, como Yesous, onde não se lê o S no final. Então aqui eles transliteraram erroneamente. Eles adulteraram o nome. Você vê que eles caem em contradição várias vezes. Primeiro que no J não existe no hebraico. Você pode pegar qualquer professor de Rabi de Shahal, eles vão falar a mesma coisa. Então daí já desmonta o negócio de Jesus, Deus. Isso, eles blasfemaram colocando Yeshua, entende? Porque veio do Talmud. Então eles adulteraram tudo e esconderam o verdadeiro nome Yausha. Então você vai ver que Áquila é um judeu que se converteu, posteriormente renegou, retornando ao judaísmo. Ele vai pregar aqui o nome de Deuteronômio da expressão Yesqua, alfa no final. Depois colocaram Yeshua. Então eles colocaram Yesous, sendo que o S é mudo no final. Ainda na Septuaginta, na língua grega, usado pelos textos judaicos, como escritos por José e Filon de Alexandria. Eles colocaram Yesous, lembrando que não se leu o S no final. Padrão grego no nome de hebraico Josué e Yeshua. Os indivíduos chamados pelo nome de Yeshua, aportuguesado, colocaram Jesuá. Sempre foram transliterados também Yesous,
na primeira, principalmente na forma Yeshua, como está na versão